tem uma imagem gigantesca de Jesus representado numa majestade, sabe, fazendo o julgamento de todas essas pessoas. E essa história, o juízo final, é justamente, vieram os cavaleiros do Apocalipse, Jesus vai julgar essas almas, alguns vão subir para o céu e outros vão para o inferno. Lúcifer está do lado oposto, abaixo de Cristo, e ele é representado como uma figura gigantesca. Só a pintura do Lúcifer tem 8 metros de comprimento. E a gente tem ali, então, uma hierarquia, né? E aí, essa hierarquia que eles criaram, dessas cenas como se elas estivessem descendo do topo para a base, mostrando um coro de anjos, santos, até chegar nas regiões do inferno e a representação dos pecados mortais na base. A avareza, a luxúria, a gula. Então, todos eles vão estar representados através de imagens. Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. Para me acompanhar nessas análises de artes visuais, eu estou aqui com o professor Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia.Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui a gente já está continuando o último episódio, né? Continuando. Então, aqui, assiste lá primeiro. Aqui, inclusive, a gente... Né, a gente economizou giz. Economizou o giz aqui, gente, porque tá escrito só juízo final a fresco da cúpula. Que cúpula? Cúpula, o que é cúpula? Da Catedral, não sabe? Santa Maria del Fiore. Del Fiore do episódio anterior. Que eu falei para vocês que a cúpula é a primeira obra, agora a gente vai ver o que tem dentro dessa cúpula. Você ia falar alguma coisa? Era exatamente isso. Então, é muito importante que você veja antes para você contextualizar o que está acontecendo aqui. E é uma coisa meio Inception, né? É uma tem obra que ter, dentro da outra, então você tem que... Vai pro primeiro sonho e depois você entra no sonho. E essa é uma característica das obras do Pais. Tá? É verdade, não é a primeira vez, né, que isso acontece. Não é a primeira vez. No Pais 3 tem isso também. De arquitetura e pintura. A arquitetura, dentro tem um mural, e aí aqui também são pinturas murais. O que é isso, professor, pintura mural? É quando são as pinturas na parede, e aí são grandiosas, não é um quadro com limite específico. Por que a gente faz pintura na parede exatamente, professor? Uma técnica do afresco, porque a gente quer deixar essa obra para a eternidade. A gente quer que essa obra se fixe, ela adorne as paredes desse local aqui especificamente. Ela fica intrínseca, né? A arquitetura. Intrínseca. Exatamente. Por que o nome é afresco? Afresco, se a gente divide o A do restante da palavra, é literalmente, é como se você tivesse pintado com a tinta ainda fresca. Não a tinta, o reboco. Você com reboco ou a argamassa da parede, a argamassa ainda é meio úmida, meio, sabe quando você toca ela ainda está em ponto assim de, não secou? Naquele momento é que você começa a fazer a pintura. Então, eles usam um tipo de argamassa que ela mantém um tempo maior, assim, demora uma secagem maior, e quando ela já começa a produzir um pouquinho mais de rigidez, eles já começam a aplicar a tinta, porque quando secar totalmente, ele já vai ficar fixado. Exatamente. E aí ele não vai se perder, não vai a tinta e a obra por si, ela não vai se perder com o tempo. Isso é muito importante, né? O Paz gosta dessas técnicas ali de usadas para fazer qualquer construção de arte visual, né? Seja pintura, escultura. Exato. Então já fica ali o primeiro pontinho mais técnico para anotar. E diferentemente, por exemplo, da técnica da obra Ourives trabalhando do Egito que a gente viu, essa aqui é uma obra de afresco. O que eles podem fazer é falar que essa técnica de afresco foi aplicada pelos egípcios. E está errado. Não. Os egípcios, eles tinham uma outra técnica. Eles aplicavam sobre uma parede de gesso já seco. Aqui eles deixavam o gesso ainda úmido para poder, ou o gesso, a argamassa, enfim, para poder daí já começar a aplicar a tinta. Então, essa técnica do afresco, essa técnica de pintura mural, ela é uma coisa que já é utilizada há muito tempo. O tema da nossa obra, que é o juízo final, e aí se a gente para pensar, professor, juízo final, como assim? É o Apocalipse? Não. E não é, porque nessa obra aqui, a gente tem justamente e o tema foi escolhido, justamente foi revisada por uma coisa que aconteceu chamada o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele vai ser importante para essa obra aqui, porque vai ser um momento que a igreja ela vai começar a perder fiéis. Ela começa a perder fiéis para o calvinismo, para o luteranismo, para outras fontes ali cristãs aí de devoção.
E aí, com isso, a igreja ela toma certas atitudes e utiliza-se da arte. É no contexto ali, né, da reforma contra a reforma. Exatamente. É o Conselho de Trento que vai gerar a contra-reforma. Então, o tema do juízo final, ele é um reforço das nossas diferenciações em relação a essas outras religiões menores do que a nossa que estão surgindo. É mais ou menos um pouquinho Meio que isso. você vai se arrepender. Ao mesmo tempo também, assim, de não se perca da palavra. O juízo final é esse exemplo, de você mostrar Jesus magnânimo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o demônio no fundo. Quem não ainda viu, ainda joga aí agora o nome dessa obra para você entender. E aí, como é que essa obra ela é dividida? A gente vai ter, então a passagem completa da Bíblia representada aqui nesse afresco. Ou seja, um tanto quanto intensa, né? Intenso e gigantesco. Tem milhares de detalhes, tem muito detalhe para a gente olhar. A organização, só para você ter uma ideia do tamanho da superfície pintada, são 3.600 metros quadrados de pintura. Meu Deus. Então, assim, gente, como é que você analisa tudo? E como é que elas estão divididas? Primeiro, são 8 faixas verticais, que se você já viu... Seguindo a estrutura da cúpula, né? Então, são 8 faixas que saem, só que são 6 outras faixas concêntricas. Ou seja, em cada uma dessas faixas... Olha a matemática. Você tem aqui, exatamente, olha a matemática. Em cada uma delas você tem um tema. E por dentro... os nossos próprios artistas, eu vou falar quem são, que é o Giorgio Vasari e o Federico Zuccari, são os artistas responsáveis por esses afrescos. Logicamente, para poder pintar 3.600 metros, eles tiveram ajuda de assistentes, né? Era a equipe deles. Mas o projeto, a arte eram deles. Então, esse trabalho, ele vai também respeitar a estrutura. Isso que é uma das coisas legais também do afresco. Ele não tenta suprimir a estrutura da parede ou a estrutura do teto. Ele usa da própria estrutura para poder adorná-la. Só que com uma construção de pensamento simbólico a respeito do que aquela imagem representa para mim. Então, quando eu vou para a igreja e eu olho para a parte mais importante dela, que é a cúpula, aquela mensagem ali, ela tem que me tocar. Muito clara. Tem que ser clara. Então, aqui, a gente vai ter uma representação, uma das maiores, uma das igrejas mais adornadas do mundo mesmo, é o juízo final, a cúpula dela é gigantesca. Ela pertence ela vai ser representada com um outro estilo, o estilo maneirista. O que é o estilo do maneirismo dentro das artes? Mais uma tecnicidade ali que é necessária para saber para o passo. Para a gente dividir, porque a cúpula ela foi feita no Alto Renascimento. Se vocês lembram bem, a construção dessa cúpula aconteceu em 1420 e terminou em 1436. O juízo final, o afresco, começou a ser pintado em 1572 e foi finalizado mais de 100 anos. E foi finalizado em 1579, mais de um século depois da conclusão da cúpula. Então a gente já estava em outro momento. A cúpula pertenceu ao Renascimento, mas o afresco vai pertencer ao maneirismo e essa busca de angariar fiéis novamente e reforçar os nossos dogmas católicos para poder se diferenciar dessas outras religiões. Então aqui, o nosso Giorgio Vasari é o que vai começar a obra em 1572, só que ele morre em 1574, ele morre 2 anos depois. Quem assume é o Federico Zuccari, após a morte dele. Esse estilo, então, do nosso afresco é o que a gente chama ali de maneirismo, né? O maneirismo dentro das artes visuais, ele é um estilo que vai privilegiar a representação da mesma forma como acontecia no Renascimento. Um estilo de valorização da beleza e dos corpos greco-romanos, proporcionais, fortes, bonitos, com uma estética muito bem elaborada, com uma estética bonita. Só que o que é importante a gente pensar também sobre o maneirismo? O maneirismo ele vai trazer uma tendência que o barroco vai trazer para a gente, que é o quê? As torções de corpo, as diagonalizações da concepção do corpo das pessoas e uma expressão. Eles todos vão estar com uma expressão um pouco mais exagerada. Uma intensidade. Uma intensidade, o que vai diferenciar muito
desse semblante mais calmo, dessa representação de imagem de pensamento racional, de tranquilidade, de racionalidade, que as obras do Renascimento vão passar para a gente, de ordenação. A palavra da arte no período renascentista é ordem e racionalidade. O maneirismo ainda é Renascimento, mas ele é quase um sabor barroco. Ele já está virando ali para poder chegar no barroco. É meio que a transição. Que é a transição, que vai privilegiar muito mais a emoção, a expressão, a dor, a surpresa, tudo isso que é importante para a gente entender. As figuras vão ser mais alongadas, as composições vão ser muito complexas, vai ter uma dramaticidade muito maior assim, das imagens, as pessoas caindo, o demônio pegando essas pessoas. Então, quem estiver olhando agora para a imagem sabe do que eu estou falando. Então, as cenas principais desse afresco aqui que a gente tem. Tem uma imagem gigantesca de Jesus representado numa majestade, sabe, fazendo o julgamento de todas essas pessoas. E essa história, o juízo final, é justamente, vieram os cavaleiros do Apocalipse, Jesus vai julgar essas almas, alguns vão subir para o céu e outros vão para o inferno. Lúcifer está do lado oposto, abaixo de Cristo, e ele é representado como uma figura gigantesca. Só a pintura do Lúcifer tem 8 metros de comprimento. É uma grandiosidade. É tudo gigante. Tudo para eles é assim. A foto não consegue passar. Não consegue. Se vocês quiserem olhar, eu faço esse convite para vocês. Vejam um vídeo no YouTube, vejam, para você ter ideia das imagens que eu estou falando para vocês. Porque essa obra aqui também tem uma característica. Quando você muito no link que está disponibilizado, dá toda uma... já cai no artigo do Wikipedia, que está muito bem formulado. A gente fala mal do Wikipedia às vezes, porque tem coisas que ele, como é uma plataforma aberta, mas essa ela tá bem feita. Não, e é a referência que o passo traz. Então, e é a referência. Isso é muito importante. Exatamente, é a referência. E a gente tem ali, então, uma hierarquia, né? A gente vê Jesus, a gente vê o diabo. E aí, essa hierarquia que eles criaram, dessas cenas como se elas estivessem descendo do topo para a base, mostrando um coro de anjos, santos, virtudes, situações, bem-aventuranças, como eles falam, e eu estou dando uma colada aqui para poder falar para vocês, até chegar nas regiões do inferno e a representação dos pecados mortais na base. Né? Então, se a gente pensa aí quais são os 7 pecados capitais, a avareza, a luxúria, a gula, então todos eles vão estar representados através de imagens. Uma curiosidade também, o Zuccari, que é o que vai seguir o trabalho do Vaccari, né? O primeiro quem começa é o Vasari, o George Vasari, desculpa, eu falei Vaccari. O segundo é o Federico Zuccari. O Zuccari, ele inclui na produção dele do afresco figuras contemporâneas, como a família do Médici, da família Médici, que era os grandes soberanos da cidade de Florença. Ele coloca o imperador, ele se representa nas imagens, que é uma característica do Renascimento também. Leonardo da Vinci, ele se representa em várias obras, ele representa colegas também. Então isso é uma coisa que é uma característica do Renascimento, e aqui mesmo, nessa obra, a gente também tem essa característica. Um pouco de cá, um pouco de lá, né? Bem entre Renascimento e Barroco. Mas permanece ainda, mas é Renascimento. Quando pensassem sobre o maneirismo, ele é quase essa passagem. Está dentro. Ele está dentro ainda do Renascimento. Ele é do período renascentista, mas ele ainda vai tratar muito sobre esses temas católicos, sobre tudo isso. Mas é a forma de representação daquela composição, daquela obra, daquela imagem, que vai começar a modificar um pouco essa estrutura. Então, ela vai trazer um impacto emocional maior. Enquanto as obras renascentistas, elas buscam passar uma tranquilidade, uma harmonia, uma serenidade, o do maneirismo eles já vão ter, sabe, umas discrepâncias maiores em relação a essas emoções, assim. Então, é isso sobre o juízo final. As coisas estão muito atreladas, né, Rodrigo? Tem que olhar outra obra, as coisas vão dar juntas, se cair uma, vai cair a outra. Tem muita coisa para explorar. E não dá pra gente falar de tudo, gente. Não dá pra eu abrir cada uma das imagens, porque tem muitas curiosidades muito legais. Vocês vão olhar as imagens, vocês vão ver que, por exemplo, no juízo final, eles fazem uma coisa que a gente chama tem perspectiva,
tem profundidade, tem volumetria, que são características das pinturas renascentistas. Eu nem entrei nesse parâmetro aqui para vocês, porque infelizmente é pouco tempo que a gente tem aqui, porque na verdade se a gente falar muito, a gente acaba se perdendo. Então a ideia é que vocês complementem o conteúdo de vocês e os estudos de vocês ouvindo esse podcast. A gente sempre fala que aqui é um norte para você ver o recorte de importância que você tem que dar e para onde você tem que ir nos seus estudos. Isso. Então, uma coisa complementa a outra e aqui, a partir desses insights, desses palavras-chave, você vai buscar esses estudos mais aprofundados. O que a gente precisa pensar poxa, eu já estou vendo que é uma obra do período do Renascimento, então vai ter a valorização... Falou Renascimento, falou maneirismo, vamos buscar sobre isso. E no Renascimento, dando uma dica para vocês, vai ter a valorização da cultura clássica greco-romana, ou seja, vai ter a presença de colunas de ordens dóricas, jônicas e coríntias, vai ter a valorização do corpo, da simetria, de tudo isso que já foi falado e que vocês com certeza já sabem quando a gente fala sobre arte greco-romana antiga ou também sobre arte renascentista, sobre o classicismo, né? Essa ideia da perspectiva da arte clássica, essa busca por superar o que foi a Idade Antiga. É por isso que o nome Renascimento e Classicismo tem essas características. Ele busca superar o passado. É isso. Então, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Rodrigo, por essa análise e a gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Valeu. É isso, gente. Até a próxima.